muito importante que todos possam apoiar a reforma obstétrica brasileira, que participem das mobilizações, que criem comitês em diversas partes do nosso país, que promovam rodas de conversa em comunidades, com a participação popular, que é de extrema importância, pressionem os parlamentares, os gestores, os secretários de saúde, para que se comprometam com a dignidade do nascimento e digam em alto e bom som: chega de mortes evitáveis, queremos nascer e viver com respeito. Reforma de verdade se constrói com coragem, com a política e com a força coletiva. E nós estamos aqui para isso, para fazer esse bom debate, esse amplo debate na Comissão de Saúde e nesta audiência pública. Diante disso, senhoras e senhores, nós vamos começar a ouvir os nossos convidados na data de hoje, e eu dou início a essa exposição, passando a palavra, pelo tempo de até 10 minutos, à senhora enfermeira Luciane da Silva Dávila, que é presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras. Bom dia, então, a todas e todos aqui presentes. Agradeço a deputada Ana Paula Lima. Em nome dela, agradeço as demais autoridades aqui presentes. Eu me chamo Luciane Dávila, então, sou enfermeira obstetra, presidente, então, da ABENFO de Santa Catarina e, recentemente, eleita presidente da Associação Brasileira de Enfermeiras Obstetras e Obstetrizes, a ABENFO Nacional. Estou aqui com um compromisso muito grande de representar a minha categoria e quero dizer que faço isso com muito respeito, com muito orgulho pela profissão que escolhi. E vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre essa proposta de reforma obstétrica no Brasil, um tema urgente. Eu costumo dizer que a gente já vem pautando a reforma obstétrica de alguma forma, desde o momento que a gente começou a falar em humanização do parto e do nascimento. Então, acho que hoje se concretiza essa possibilidade de transformar o país. Pode, eu que passo, né? Você pode passar. Mas nós não estamos sozinhas, né? A reforma obstétrica nasceu, a minuta da reforma obstétrica nasceu com a Rede Nacional Feminista de Saúde, que começou a construir um documento onde aponta as iniquidades nesse país, as mortes maternas, né, as mortes perinatais, e, juntamente com a ABENFO Nacional, que trouxe alguns dados técnicos, construiu essa minuta da reforma obstétrica. E hoje nós temos vários apoiadores, né? A gente tem aí a Abrasco, a gente tem o Conselho Federal de Enfermagem, a gente tem a Reúna, várias entidades contribuindo, né, com esse manifesto e com a reforma obstétrica. Hoje já são 34 entidades apoiando esse manifesto. E aí, para a gente pensar um pouquinho, né, quais são os desafios que a gente tem, então, o que a gente pretende com essa reforma obstétrica? A gente tem hoje um desafio no planejamento reprodutivo. A gente sabe que em torno de 55% das gestações não foram planejadas. As mulheres não planejaram estar grávidas, né? A gente tem uma absurda taxa de cesariana no nosso país, que é de 59%. E, se a gente pensar em hospitais, a rede privada, a gente chega a 80%, e alguns hospitais eu já ouvi 97%. Então, isso é um absurdo, né? Quando a gente pensa que o parto é um evento fisiológico. A baixa prevalência, então, dos métodos contraceptivos de longa duração, principalmente os DIUs, distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Hoje, 2% só da nossa população usa métodos contraceptivos de longa duração. A gente tem uma assistência ao parto vaginal intervencionista, a gente tem violências obstétricas, a gente tem baixa, né, das boas práticas. As boas práticas não são colocadas em prática, né?
A gente tem uma adequação do pré-natal, apesar de ter lá, às vezes, 7 consultas de pré-natal, mas esse pré-natal tem uma baixa adequação, né? Tem em torno de 15% a 21% de cuidados recomendados para o pré-natal, e uma mortalidade materna que é vexatória, né? A gente tem 60 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. Então, isso é inadmissível, pensando que são mortes, na sua grande maioria, evitáveis. E aí a gente tem aí várias recomendações internacionais que vão falar sobre um modelo obstétrico centrado na profissional, enfermeira obstétrica e obstetriz, porque são essas profissionais que têm condições de conduzir o parto fisiológico, e pensando que a grande maioria dos partos são de risco habitual, altamente fisiológicos, né? Então, a gente tem um trabalho da Organização Mundial de Saúde, que vai falar de um modelo centrado na mulher. Uma outra recomendação da UNFPA, que vai falar de uma liderança desse cuidado pelas enfermeiras obstétricas e pelas obstetrizes, né? A ICM, que é a Confederação Internacional de Midwives, que, para nós, a tradução de midwives é enfermeiras obstétricas e obstetrizes, com foco na fisiologia do parto, e pesquisas que mostram que esse cuidado tem que ser liderado por enfermeiras. E aí a gente tem uma outra recomendação importante da UNFPA, Organização Mundial de Saúde, a ICM, que vai falar sobre a enfermagem obstétrica e obstetriz no mundo, né? E vai dizer que o aumento de 25% desses profissionais a cada ano, né, até 2035, pode evitar 40% das mortes maternas e neonatais e 26% dos natimortos. E mesmo um aumento modesto de 10%, né, pode reduzir a 23% das mortes maternas e 14% dos natimortos. Mas não é só investir em ter mais escolas, mais especialização, mais graduação em obstetriz, mais especialização em enfermagem obstétrica. É a gente ter cobertura dessas intervenções. As enfermeiras obstétricas e obstetrizes estarem, de fato, inseridas nesse modelo de cuidado. E aí a gente tem pesquisas nacionais importantes aqui no nosso país, né? A Nascer no Brasil é uma delas, né? Talvez a mais importante, né? Que mostrou que as enfermeiras obstétricas, elas atuam nas boas práticas, né, com métodos não farmacológicos para alívio da dor. Elas têm essa questão de poder reduzir as intervenções com menor uso de ocitocina e episiotomia, e o cuidado pelas enfermeiras obstétricas reduzem, então, desfechos desfavoráveis. Opa! O que as experiências internacionais nos mostram, então? Né? Por exemplo, os países nórdicos vão dizer que existe lá um forte protagonismo das midwives, enfermeiras obstétricas e obstetrizes, 70%, né, lá são enfermeiras obstetras e obstetrizes atuando, e lá eles têm uma taxa de cesárea menor do que 20%, com uma razão de mortalidade materna menor de 10 para cada 10 mil nascidos vivos. 100 mil nascidos vivos. O Reino Unido, que é um exemplo de cuidado liderado por enfermeiras obstetras e obstetrizes, eles têm mais de 50% dos partos assistidos por essas profissionais, a taxa de cesárea gira em torno de 26%, uma razão de mortalidade materna de 13%, e um cuidado longitudinal de base comunitária. Lembrando que o Brasil também tem um cuidado de base comunitária, né, que pode ser aproveitado nesse cenário, e é o que a gente espera dentro da reforma obstétrica. Né? E quando a gente... Não tem laser point aqui, eu não consigo mostrar para vocês. Mas quando a gente olha a razão entre enfermeiras obstetras e ginecologistas, médicos obstetras, por exemplo, o Reino Unido tem uma razão de 63 enfermeiras obstetras e obstetrizes para cada 11 ginecologistas. Então, isso também faz a diferença, porque esse profissional ginecologista ele é importantíssimo nessa rede de cuidado para aquilo que ele foi, para aquilo que ele estudou, né? Que é para urgência e emergência, né? É para isso.
E aí, se a gente pensar que, em termos de número de midwives licenciadas para cada 1.000 nascidos vivos, né, e a razão de mortalidade materna, hoje a gente tem registradas no COFEM 3.772 enfermeiras obstétricas e 338 enfermeiras obstetrizes, né? Isso dados de 2022. A gente não tem dados atualizados, deve ter subido aí um pouquinho, tá? Mas se a gente pensar, por exemplo, ali o Reino Unido, que tem aquela razão, se a gente for fazer esse comparativo com o Reino Unido, hoje nós precisaríamos de 140.000 enfermeiras para dar conta desse modelo. Então, precisa haver realmente um investimento muito grande, né, do governo para que a gente possa formar, e não é só formar, é colocar essas enfermeiras trabalhando na rede para que isso possa dar certo. E aí, voltando um pouquinho lá naquele trabalho, né, que mostra qual é que se a gente aumentar em 25% ou em 10% até 2030, né, que eles falam se a cada 5 anos a gente tiver um investimento nesses profissionais, a gente, pensando até 2030, conseguiria diminuir para 36% a razão de mortalidade materna, se investisse 25%, e se investisse 10%, 46%. Já estou terminando. E natimortos para 11% e 13%. Então, na verdade, não é só um investimento na formação, mas de realmente alocar esses profissionais onde eles deveriam estar. Aqui vai mostrar desigualdades regionais, mas só para a gente ter ideia, por exemplo, o meu estado, Santa Catarina, tem uma razão de mortalidade materna que aumentou, né? Mas gira em torno de 35%, 30%, 35%, né? E se a gente for pensar que tem o mesmo IDH da Polônia, Santa Catarina, que é um IDH alto, a Polônia tem 1,9% de mortalidade materna. Então, também não é só uma questão de dinheiro, é de que forma isso é investido, né? Como é que é feito esse investimento. E aí, já indo para o finalmente, a gente vai precisar, então, de fortalecimento e valorização das enfermeiras obstétricas e obstetrizes, um financiamento estruturado e incentivo por boas práticas, monitoramento, avaliação e conscientização pública. A gente precisa de uma regulamentação, infraestrutura e autonomia profissional. Isso é fundamental, fundamental, autonomia profissional. E educação permanente, formação qualificada. Nós já tivemos no Ministério da Saúde, nós já conversamos com o ministro Padilha, a gente já apresentou a reforma obstétrica para ele, a gente já disse qual é a nossa intenção, e fica um compromisso, então, do Ministério da Saúde. Naquele dia, ele disse que anunciaria no dia 28, dia de combate à mortalidade materna, né? Um grupo de trabalho dentro do Ministério para que a gente possa pensar em ações a curto, médio e longo prazo, para, de fato, a gente instituir a reforma obstétrica, né? E não vai haver, eu posso afirmar para vocês, não vai haver redução de mortalidade materna nesse país, enquanto o modelo obstétrico não for... não se instituir um outro modelo obstétrico nesse país. O que está hoje posto não está dando certo. Não está dando certo. Não tem outra forma. Tá bom? Aqui fica um QR Code para que vocês acessem. Então, a gente tem um manifesto pela reforma obstétrica e a gente tem uma petição onde a gente pede que vocês assinem, compartilhem, por favor, para que a gente depois entregue essa petição também ao ministro da Saúde. Tá? Era isso. Então, a reforma obstétrica não é só uma urgência sanitária, ela é um compromisso ético com os direitos reprodutivos das mulheres brasileiras e com a justiça social. Muito obrigada. Era isso.